Agora a gente vai ver uma estrutura bem interessante que é chamada de lista, tá? A ideia de lista para vocês, vamos supor que vocês tenham dentro de uma seção alguns tópicos que vocês querem deixar em enfáticos, né, em ênfase, que são tópicos que estão separando aquela seção, ou alguns exemplos que vocês estão dando dentro daquela seção, e que vocês querem separar eles de modo a evidenciar que são tópicos, né? As listas servem para isso. Então aqui a gente tem a lista sempre vai começar com o L ou OL, tá? Qual que é a diferença deles? OL é uma lista ordenada, então O de ordered e L de list. Então aqui a gente tem unordered list, que são listas não ordenadas. O U aqui está determinando que é uma lista não ordenada, e dentro dela aqui vai seguir o mesmo padrão. Então aqui a gente tem, reparem que a mesma coisa que eu tenho aqui também, que é cada um dos itens, cada um dos meus tópicos aqui separado dentro da minha tag LI, que é list item, só isso. Então a gente tem aqui list item. Mesma coisa, o que vai mudar aqui é somente a tag mais externa, que vai dizer se é uma lista ordenada, ela vai seguir aqui alguns números, tá? Ela vai ter uma sequência de números. Se não é uma lista não ordenada, se não é uma lista ordenada, ela vai ter os bullets aqui, né? Vocês podem trocar, lembrando que vocês podem trocar esse cara aqui via estilização, via CSS. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. Aqui uma coisa muito utilizada, a lista normalmente não é utilizada só para isso, tá? Vocês vão ver em algumas estruturas de HTML listas aqui utilizadas para fazer, por exemplo, menu ou aqueles drop list, por exemplo. Então é muito utilizada para fazer menus, submenus. Como, né, que isso é feito? Ele te dá a opção de fazer isso utilizando HTML? Não. Utilizando só HTML ele não te dá essa opção. Mas se você mesclar o HTML junto com o CSS, você pode quebrar essa estrutura de tópicos aqui e dizer, por exemplo, que esse cara aqui, em vez de ser um item, ele vai ser uma opção dentro da sua lista. E quando você colocar o mouse sobre ele, ele vai trocar de cor, por exemplo. Isso aqui tudo você consegue fazer utilizando o CSS. Então, por isso que a utilização do HTML com o CSS é uma questão de um completar o outro. De um lado eu vou ter a minha estrutura juntamente com o conteúdo, e do outro lado vai ter a formatação, como que aquilo deve aparecer para o usuário. Então aqui dentro da minha estrutura, isso daqui é uma lista genérica, mas para o CSS eu posso transformar essa lista genérica em qualquer coisa. Pode ser uma lista mesmo de tópicos, ou pode ser, por exemplo, menus, submenus, drop list, tá? Pode ser qualquer coisa que vocês, vamos supor que eu queira clicar com o botão do mouse, ele quero ver algumas opções. Esses aqui tudo pode ser lista. Pode ser list item. Eu posso separar esses caras aqui utilizando tags LI, e dentro, por exemplo, do meu CSS, eu pintar cada um deles de uma cor diferente, e utilizando JavaScript eu posso capturar os eventos de quando eu passo o mouse por cima deles ou quando eu clico. Enfim, são 3 coisas que se completam: HTML, JavaScript e CSS, tá? Essas aqui são listas. Então o próximo tópico que a gente vai ver aqui são links, que são muito importantes para que a gente consiga se movimentar entre os documentos HTML. Para você utilizar links, a gente vai utilizar a tag A, tá? De âncora. A ideia dessa tag aqui é dizer para o meu HTML que quando eu clicar em cima desse texto aqui, ele vai me levar para esse conteúdo que está aqui. Esse href ele pode ser um outro link, vamos supor uma página, tá? HTTP, um endereço de uma outra página. Pode ser um HTML. Quando eu referencio somente o HTML, eu vou estar referenciando o HTML que está dentro da minha própria pasta, dentro do meu próprio domínio, tá? Esse cara aqui, por exemplo, second file, ele vai estar no mesma pasta que o links.html. Então ele vai acessar diretamente de lá. E eu também, vamos supor que eu queira colocar uma imagem ou um arquivo. São coisas que eu posso colocar aqui dentro do href, tá? Uma coisa importante aqui, ó,
que a gente vai estar começando a ver agora é a designação de atributos. Tá? O que são atributos? Esses nomes que eu coloco dentro aqui, vocês estão reparando que eu abri minha tag, eu fechei ela aqui, tá? Ela começou aqui. Desculpa, o fechamento dela é aqui. Mas dentro da tag A, ela vem até aqui e eu vou ter aqui uma atribuição de um atributo, uma atribuição de um valor a um atributo. Esse meu atributo aqui, qualquer coisa que a gente tiver dentro aqui da tag, que está recebendo algum valor, o nome dele é um atributo. Então, o nome desse atributo aqui é href, que ele está recebendo esse valor aqui, tá? Então, para eu colocar qualquer coisa aqui dentro do meu destino, do meu clique, é só modificar essa parte aqui do href, tá? Então aqui, para eu designar aqui, vocês podem colocar o link para onde vocês quiserem. Vamos ver um exemplo aqui de como que a gente pode utilizar. A gente tem aqui um arquivo, tá? Que a gente vai chamar de first file. Vocês podem programar aí, tá? Esse conteúdo aqui eu vou dar para vocês depois, mas eu gostaria muito que vocês escrevessem esse HTML, peguem o editor de vocês, escrevam esse HTML, criem uma pasta, e dentro dessa pasta vocês vão criar um arquivo chamado first file e colocar esse conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo aqui, ele apenas está dizendo, ó, esse aqui é o primeiro arquivo e aqui eu tenho um link para o segundo arquivo. Quem que é o segundo arquivo? Está aqui. Esse segundo arquivo aqui, eu vou ter um título aqui, dizendo esse aqui é o meu segundo arquivo, e um link para o primeiro arquivo. Então a hora que eu clicar nesse cara, vai mandar para cá, e a hora que eu clicar nesse cara aqui, vai mandar para cá. Essa aqui é a ideia, tá? Então faça os testes aí. Isso daqui vai dar para vocês uma ideia de como que eu posso utilizar essa tag A aqui, tá? A gente volta a seguir então com algumas tags a mais que a gente pode utilizar dentro do nosso documento HTML.